Sabe, existe um peso invisível que muita gente carrega em absoluto silêncio, meses ou até mesmo longos anos após o fim de um relacionamento. É aquele pensamento que surge do nada de madrugada, sabe? Aquela sensação estranha de que uma parte vital da própria história ficou encorada lá no passado. Especialmente para quem já passou dos 40 anos e construiu décadas de identidade ao lado de alguém, esse eco constante não é só uma lembrança passageira, é quase uma presença física. Uma saudade que parece não dar trégua, uma comparação constante e uma sensação bem profunda de que uma versão inteira de si mesma ainda vive naquela relação que, bom, já terminou. Hoje, nessa nossa análise, nós vamos nos aprofundar nisso e entender exatamente o que está acontecendo por trás das cortinas. O ponto crucial aqui, logo de cara, é desafiar um dos mitos culturais mais romantizados e, francamente, mais destrutivos que a gente tem na nossa sociedade. A ideia de que o sofrimento prolongado é um atestado de amor verdadeiro. É super comum a gente acreditar que se a dor de não conseguir seguir em frente é tão imensa, tão duradoura, aquela pessoa só poderia ser o grande amor de uma vida inteira. Mas e se a ciência e a psicologia nos disserem exatamente o contrário? A incapacidade de soltar as amarras do passado não é uma fraqueza de caráter e definitivamente não é uma prova de destino romântico. Na verdade, trata-se de um fenômeno biopsicossocial profundamente complexo. O corpo e a mente estão simplesmente operando sobre mecanismos poderosos de sobrevivência. A psicanálise tem um conceito fascinante para isso: a recusa do fim. É literalmente um mecanismo onde a mente humana resiste, quase que de forma violenta, ao encerramento de um ciclo. E por que a gente faz isso? Porque o fim nos coloca frente a frente com algo absolutamente aterrorizante: o vazio. Quando uma relação termina, não se perde apenas a companhia de alguém, né? Perde-se um papel social, perde-se uma rotina e, acima de tudo, perde-se a ilusão de controle sobre o próprio futuro. Para o nosso inconsciente, às vezes parece muito menos assustador continuar sofrendo por algo que já é conhecido do que pular de vez no abismo do desconhecido. Bom, vamos para a vossa primeira parte: o cérebro em abstinência. Mas o que acontece fisicamente dentro do nosso corpo? A dor emocional de um coração partido tem raízes químicas muito concretas. Não é só coisa da cabeça, é biologia pura. Durante o relacionamento, existe uma inundação constante de dopamina e ocitocina. É pura segurança e recompensa. Mas, no exato momento em que ocorre a separação, o cérebro sofre uma queda drástica, brutal de dopamina, enquanto os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, simplesmente disparam. Tem uma região específica do cérebro, a área tegmentar ventral, que continua enviando sinais de expectativa. Ela fica lá, esperando por uma recompensa que nunca vai chegar. É literalmente a exata mesma via neural ativada na abstinência de drogas pesadas. O cérebro entra em um estado de fissura. O corpo entra em pânico, buscando a dose daquela pessoa para tentar aliviar o sofrimento. E olha só, se a dor parece física, é porque, para o nosso cérebro, ela literalmente é. O córtex cingulado anterior processa a dor de uma rejeição social exatamente no mesmo lugarzinho em que processa a dor de uma queimadura na pele. Pensa nisso. O cérebro humano evoluiu para ver a rejeição e o isolamento como ameaças literais à sobrevivência. É por isso que o luto por um ex-parceiro frequentemente se manifesta como uma dor aguda no peito, aquele famoso nó na garganta ou uma sensação de estômago revirado. O corpo está de fato sinalizando uma lesão grave. O que nos leva à nossa segunda parte: a armadilha da imprevisibilidade. Tem um fator que torna tudo isso 1000 vezes mais intenso. A gente costuma se perguntar por que relações caóticas, tóxicas ou instáveis são infinitamente mais difíceis de abandonar do que as relações estáveis e tranquilas. A resposta está em um negócio chamado reforço intermitente. Esse é um conceito fundamental na psicologia comportamental. Imagina uma máquina de cassino. A imprevisibilidade de ganhar é justamente o que vicia a pessoa. Em um relacionamento onde um parceiro alterna de forma imprevisível entre afeto profundo e frieza absoluta, o sistema de dopamina é completamente sequestrado. A pessoa passa a viver em um estado de alerta constante, só aguardando a próxima migalha de atenção. Essa montanha-russa cria o que chamamos de vínculo de trauma, que é uma dependência emocional mas tão profunda que resiste à lógica e ao próprio tempo. É um ciclo muito bem desenhado, sabe? Tudo começa com aquele bombardeio de amor, o famoso love bombing, que cria logo de cara uma sensação de alma gêmea. Mas logo depois vêm as pequenas críticas, a manipulação sutil que vão minando a autoestima. Quem está na relação entra num estado de resignação, sempre tentando agradar para evitar conflito e acaba perdendo a própria identidade no processo. E finalmente vem o alívio. O parceiro volta a ser carinhoso temporariamente. Gente, esse alívio é tão inebriante que o cérebro se torna viciado nele.
Romper esse ciclo não é apenas terminar um namoro ou um casamento, é como tentar sobreviver a uma desintoxicação severa, onde a memória daquele alívio mantém o apego vivo, às vezes por anos a fio. E então chegamos à nossa terceira parte, o panóptico digital. Como se a química do cérebro já não fosse bagunça suficiente, a nossa era moderna jogou uma nova camada de complicação nessa história toda. As redes sociais. Elas atuam como um sabotador implacável do processo natural de cura. Tem um dado que é impressionante. 88% das pessoas monitoram o perfil do ex após o término. 88%. É um impulso quase que universal, mas que carrega consequências simplesmente devastadoras para a saúde mental. Normalizar esse número e dizer, todo mundo faz, não significa ignorar o quão destrutivo isso é para quem está tentando se reerguer. A questão é que a cura natural exige que as vias neurais associadas àquela pessoa enfraqueçam com o tempo e com a ausência. Mas o monitoramento digital atua exatamente como aquele reforço intermitente que a gente acabou de falar. Cada espiadinha nos stories, cada foto verificada lá no perfil, não traz encerramento nenhum. Zero. Pelo contrário, do ponto de vista neurológico, cada visualização dessas, zero relógio da recuperação. É literalmente como arrancar a casca de uma ferida que está em processo de cicatrização, forçando o cérebro a reviver a abstinência desde o dia 1. Somado a tudo isso, surge a famosa dissonância cognitiva. É aquele curto-circuito mental insuportável. É saber de forma totalmente racional que uma pessoa causou danos profundos e, ao mesmo tempo, sentir que ela é a única fonte possível de felicidade. É enlouquecedor. Para sobreviver a essa contradição que dilacera a mente por dentro, o cérebro começa a distorcer a realidade. A gente minimiza os abusos, as mentiras ou a frieza e infla absurdamente os raros momentos bons. É uma ginástica mental dolorosa, feita unicamente para justificar o fato de ainda se estar emocionalmente acorrentado lá atrás, no passado. Quarta parte da nossa reflexão: o luto pelo futuro não vivido. E isso nos puxa para uma dimensão ainda mais profunda, mais visceral dessa dor. Quando um vínculo longo se desfaz, não se chora só a ausência física do ex-parceiro. O buraco é mais embaixo. O luto envolve perdas intangíveis, perdas imensas. Chora-se a perda daquela versão de si mesma que existia apenas dentro daquela relação. Chora-se a identidade compartilhada com os amigos, os rituais de domingo de manhã e principalmente o futuro que foi meticulosamente planejado e que agora evapora no ar. É a morte de uma narrativa de vida inteira. O vazio que fica obriga a reconstrução da própria identidade a partir do zero, o que pode ser um trabalho muito, muito solitário e exaustivo. E por que é tão difícil soltar essa narrativa, desapegar dessa história? Em grande parte por causa da falácia dos custos irrecuperáveis. Sabe aquele medo aterrador de ter desperdiçado 10, 15 ou 20 anos da vida? A mente grita, nossa, já investi tanto tempo, tanta energia emocional nisso, não posso simplesmente jogar tudo para o alto? Mas a verdade, tanto matemática quanto emocional, é que o tempo passado já se foi. Permanecer ancorado ao passado só por causa do tempo já foi investido garante apenas uma coisa: o sacrifício do próprio futuro. O passado não volta mais, mas o amanhã, esse ainda está totalmente disponível. O que nos leva à nossa quinta e última parte: o fim como um novo começo. Então, diante de tudo isso, como é possível olhar para o fim não como uma sentença definitiva, mas como um ponto de partida autêntico? E vamos fazer isso sem aqueles clichês de positividade tóxica, tá? Respeitando cada cicatriz que essa história deixou. A ideia mais libertadora que a ciência nos traz é que a cura requer ação e não apenas paciência. O tempo sozinho não produz elaboração emocional como num passe de mágica. Ficar sentado esperando o tempo passar não vai desfazer as vias neurais do apego. O cérebro precisa de neuroplasticidade ativa. Precisamos de novas rotinas, novas amizades, novas fontes de alegria que não tenham absolutamente nada a ver com o passado. É vital criar novos mapas de recompensa de dopamina para que o cérebro volte a entender lá no fundo que existe segurança e felicidade fora daquela história que acabou. E aqui é super importante separar duas coisas que a gente costuma misturar muito. Uma coisa é lembrar e sentir. Outra é desejar retornar. Lembrar de um momento do passado, de uma viagem legal e deixar uma lágrima cair é normal. É apenas a memória humana funcionando. É poético e faz parte da vida de todo mundo. Porém, organizar todo o presente emocional em torno do desejo desesperado de que aquele relacionamento volte a existir é algo totalmente diferente. Isso não é saudade romântica, não. Isso é uma fissura neurológica não resolvida que aprisiona a vida no modo de espera. O que nos traz a essa constatação poderosa para levarmos para a vida? Superar não é apagar a história. Não é fingir que não doeu ou que aqueles anos não importaram. Superar é o ato de coragem de aceitar a falta de controle.
É se render à realidade do fim e decidir, de forma bem consciente, que a própria vida não será mais organizada em torno de uma relação que já não existe mais. É recuperar a própria soberania, o comando do próprio barco. É, sim, honrar quem se foi e quem se era, mas, acima de tudo, escolher o presente. E para fechar essa nossa análise de hoje, fica aqui uma pergunta provocativa, um convite bem honesto para olhar para dentro e para frente. Pensa um pouco. Se essa mesma pessoa aparecesse hoje pela primeira vez na sua frente e todo o conhecimento sobre o que aconteceu estivesse disponível, ainda valeria a pena entregar a ela a caneta para escrever as páginas do seu futuro? Retomar essa caneta e assumir a autoria da própria vida é o verdadeiro significado da palavra cura, porque o fim de uma era é, inevitavelmente, o começo de uma nova e bela identidade.